sunshine on. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream on. Olá, boa Oi, noite a boa todos, noite. a todes. É, Esse é o vídeo 40 e a gente tá aqui, a gente quer trocar agora com vocês, o que que vocês acharam. E
É isso, vou esperar as perguntas aparecerem e a gente inicia o bate-papo. Podem fazer a pergunta que a gente está acompanhando aqui, hein? Sim, Edu, a gente gosta bastante de secador, tá? O secador foi uma cena que a gente propôs para as três fazerem. Então ela ficou aí, uma ideia para as três, assim, de várias que a gente teve. E aí as três exploraram da forma que sentiu, enfim, que veio na cabeça de cada uma. A gente não acompanhou é, o processo final de cada cena, então é muita novidade para a gente agora ver, porque a gente não tinha ideia de como que tava, muitas A gente está cenas. vendo o resultado final agora, assistiu, né, junto com vocês, então É, ficou assim muito bom, ficou fora do que a gente assim esperava. A gente achava que era um desafio, né, quando a Rosa trouxe a proposta pra gente, então ficou o resultado agora final, ficou muito bacana. exatamente. O que acharam? Ó, tem uma pergunta. O que acharam mais difícil no processo? Mais difícil? Vão falando aí, meninas, se vocês já tiverem uma resposta Isso. pronta. Eu acho que chegou num ponto que o mais difícil para mim é que a gente tinha que dar uma devolutiva de proposta, que eram 20 cenas de 15 segundos, e a gente foi tendo ideias, aí ficou num ponto que a cabeça meio que zerou. Aí falei, agora, o que é que eu faço mais, sabe? O que é que eu posso propor mais? E aí, no decorrer dos dias, conforme a gente foi vendo imagens, foi uma das propostas, né, da direção, do Rafa, ver imagens, ver vídeos. Então, no decorrer dos dias, aos poucos, a gente conseguiu entregar no prazo, né, os 20 vídeos cada uma, e a equipe foi assistir para ver as propostas que a gente tinha dado. Então, assim, eu acho que o desafio foi ter que fazer os 20 dentro ali daquele prazo. É, a gente teve um prazo bem apertado, assim. É, e acho que a distância também, né? Porque tudo a gente estava online. Online. Só teve o encontro para gravar cenas, mas assim, muita restrição, né, de contato. Então não tinha muita troca pessoal, assim, para as ideias surgirem e tal. Então a gente acha que vai. Ah, tá na quarentena, tá falando um tema, né, que a gente tá todo mundo passando, mas é difícil também. Chega uma hora que trava e acho que a Nossa, convivência ela também está atrelado a esses entraves, assim. Para mim, o difícil foi que eu comecei o processo grávida. Então, as ideias as primeiras propostas, assim, porque o Rafa provocou a gente bastante no início para, né, com imagens, com frases do tipo quantas solidões cabem em você, ou como materializar essa solidão, né, em vídeo. Então, eu estava grávida, e aí eu explorei o meu corpo de grávida. Então, as cenas eu pensava eu com a barriga, e o que que significa essa mulher com a barriga também, né? Tem uma imagem, uma mulher com barriga. uhum. E aí eu pari e para finalizar o projeto depois. E aí não tinha mais barriga, então as ideias mudaram, e aí o meu processo de gravar também foi intenso, porque eu ainda estou em puerpério, né? E eu estava recém-parida, então muitas ideias a gente teve que criar ali na hora, gravando, e aí foi intenso, assim. Mas rolou e eu gostei do resultado, foi massa. Para mim a parte mais difícil foi traduzir essas coisas em vídeo também, porque os primeiros estímulos que a gente teve de imagens, de perguntas, para mim era mais fácil responder escrevendo, respondendo até tirando uma foto, sei lá, fazendo um desenho. Para mim é mais acessível, sabe? Mas para ter ideias para vídeo, assim, que foi o que eu mais tive dificuldade, assim. Mas foi indo, foi fluindo, porque essas coisas acabam fluindo, né? A gente vai respondendo as perguntas, a gente vai tendo alguns insights que encaixam, né? E aí deu certo, mas foi mais difícil para mim, assim, responder em vídeo. Ó, tem perguntas aqui. Se vai ter reprise?
A gente ainda não sabe, Não sabemos. mas vai ter sim, fiquem ligados. Em breve tá no ar de novo. Como foi o processo de composição das cenas? Processo de composição. Olha, essa parte, na verdade, pra mim, se eu entendi a pergunta, foi a parte mais fácil, mesmo que gravar os vídeos tenha sido a parte difícil. Porque eu conseguia pensar em, por exemplo, eu respondia uma pergunta: "O que é solidão para você?". Eu conseguia pensar num objeto, eu conseguia pensar numa composição, mas eu não conseguia gravar de cara, entende? Então, assim, o processo de composição para mim, ele foi muito ele veio mais fácil, sabe? E acho que foi isso, de eu olhar para as coisas em volta e falar: "Nossa, isso aqui dava uma cena, nossa, isso aqui responde uma pergunta", Sim. sabe. "Ah, eu lembro que eu tinha uma foto. Ah, eu lembro que eu tinha um ukulele". Então, eu acho que o processo de composição foi mais nesse sentido para mim, né, de ver as coisas que eu tenho em volta e falar: "Putz, acho que eu vou usar isso", sabe. Foi mais ou Acho menos que foi por aí. basicamente no meu caso também. Eu fui olhando, fui anotando, porque para a gente é mais fácil colocar no papel ali escrevendo, né? Mas na hora de fazer a composição das cenas ali, gravar e mostrar o que realmente a gente escreveu, teve ali aquela um pouco difícil, né, de fazer a composição, mas foi bem interessante, porque depois a gente foi vendo que realmente o que a gente colocou no papel deu para fazer, deu para entregar a proposta pronta. Uhum. É, e essa relação de pôr no papel, ficando mental, também surgiu dificuldades, assim, nesse processo, porque, para mim, assim, eu pensava numa cena, aí eu falava, nossa, vai ficar muito legal isso. Aí eu olhava para as coisas que eu tinha em casa, eu falava, não, mas não, acho que com isso que eu tenho não vai ficar legal. E aí tem esses entraves também do que você pensa nessa. Às vezes tem uma superprodução ou uma pequena produção, mas aí você não tem aquele objeto, você não tem uma mesa que seja, uma cadeira. E a gente está na pandemia, então não tem aquela agilidade de, eu vou ali pegar na casa de um amigo, vou pedir emprestado, vou ir para outro cenário, né, fora de casa. Então tudo ficou dentro do que a gente tinha. E aí, como trabalhar com os nossos objetos, né? Com os nossos cenários de cômodos e, enfim, é isso. Ó, perguntaram aqui se vai rolar erros de gravação em micros do elenco. Olha, eu acho melhor não, mas assim, É, eu também não quero, não. critério do Rafael, porque é a vida. Vamos pedir pro Também. diretor. Se o diretor liberar, aí a gente pensa aí. A Lu perguntou qual a cena que a gente mais gostou de fazer. Meu Deus, eu não consigo decidir. Olha, tem várias também. Eu gostei, eu acho que eu gostei de todas. Todas para mim têm um significado, porque foi uma proposta que partiu de mim. Outras também a gente acabou criando na hora, né? Mas eu acho que cada uma delas tem um significado, sabe? Para mim, acho que para vocês também, né? Quando cada uma foi fazer a sua cena, acho que a gente pegou um pouquinho, né? Algum sentimento ali dessa pandemia, da solidão aqui em casa mesmo, que eu moro sozinha, então eu pensei em várias coisas que eu poderia estar fazendo aqui em casa sozinha, que eu faço, né, no dia a dia, do interfone, que eu estou cantando a cena. É Esse- uma das que eu faço praticamente todos os dias, porque eu não gosto de lavar louça. Então, para eu lavar a louça, eu coloco um fone, põe uma música e vou dançando e vou cantando e vai, né? Eu finalizo as minhas tarefas. Então, essa é um significado por trás ali dessa cena. Então, cada uma tem um significado, um sentimento ali por trás. Eu gostei de fazer a do coelho. Para mim foi A do muito coelho é divertido. genial. Eu amei demais. E, gente, a sensação de jantar com coelho é interessante. Eu quero experimentar um dia É fofo. pra jantar. Ah, Ai, agora que aqui, você falou do coelho, Rosa, uma das cenas que eu gostei muito de fazer foi brincar com os brinquedos que eu tenho, sabe? Tipo, eu consegui de fato, porque teve uma reunião que eu conversei com vocês, que eu falei que realmente eu estava lendo uma historinha pro Finn e pro Jake, né? Aqui em casa eu tava brincando sozinha. E de fato eu consegui usar isso nas cenas, né? Eu coloquei todos os meus brinquedinhos ali
E a gente foi brincando e os meninos foram gravando e captando. Eu falei, gente, que bom. Que massa. Bom. Tem várias perguntas aqui, eu tô tentando não deixar passar nenhuma. Verdade, O gente, vai Rafael marcando aí. Dias, eu não falei o nome das anteriores, mas enfim, das pessoas. É, a que O Rafael Dias, pediu o erro de gravação é a Eliana. Eliana. Rafael Dias perguntou: a construção das cenas foram a partir de sensações pessoais dentro da proposta? Sim. 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 É meio Sim, que. e pode falar, Lô. Não, pode falar. Desculpa. Sim, e também a gente teve provocações a partir do Rafa, né? Então, assim, Uhum. algumas coisas acho que passaram por nós e algumas coisas vieram também do olhar dele. Então, sim e não. Sempre assim, né? Ó, tem uma pergunta aqui do João. Ele falou assim: oi, que maravilhoso. Quero saber de vocês como foi lidar com a câmera durante. Opa, sumiu. Ai, Durante as performances. Cara, vou olha, falar, posso ser triste. sincera. Tô Boa pergunta. tremendo. Tô tremendo. Foi uma boa pergunta, porque assim, a gente trabalha com teatro, né? Já há um tempo. E para mim, a questão de lidar com a câmera foi bem difícil. Teve uma hora que o Rafael filmou, acho que umas 3 vezes na mesma cena, porque eu já sentia meu rosto vermelho queimando, assim. Eu falei, ai, parou, Rafael, vamos filmar de novo. Aí, vamos filmar de novo. Então, assim, foi bem complicado até a gente pegar um ritmo e conseguir entender como que era essa versão, essa outra dimensão, né? Do que atuar ali ao vivo e a cores para todo mundo, num palco, e agora, não, atrás da câmera, assim, de frente para a câmera, e assim, foi uma experiência diferente, mas gostosa agora, que eu vi o resultado, eu falei, pode me Deu contratar, dá certo. certo, dá certo. Olha, eu achei que ia ser pior, porque eu não sou a maior fã de câmeras nesse mundo, nesse Brasil, sei lá. Não gosto muito de câmeras, real, assim. Eu achei real que fosse ser muito pior, mas foi tranquilo até. Eu acho que por a gente ter, porque no processo a gente gravou algumas cenas, as ideias das cenas a gente gravou sozinhas e mandou pro Rafa e tal, e foi trocando. E esse processo, eu acho, de gravar sozinha me ajudou um pouco a tirar isso, sabe? De, ai, não gosto de câmeras. Eu fui acostumando um pouco. Mas os dias de gravação foram tranquilos até. Eu não tive muita dificuldade quanto eu achei que eu fosse ter, não. Foi bom. Eu tive um pouco de vergonha, eu confesso. Eu achei que ia ser tranquilo, porque era o Rafa gravando, né? A gente convive todo dia e eu também achei que por ter gravado algumas cenas anteriormente, não ia ter esse problema, mas, por exemplo, a cena do beijo no espelho foi uma que eu gravei e ficou, né, na proposta, e aí o Rafa foi gravar, eu não parava de rir, eu não conseguia me controlar. Eu me senti muito estranha fazendo a cena, com ele olhando e tal. Mesmo, né? Estranho. E aí é tanto que ficou no vídeo, né, a risada, porque ele gostou, achou interessante. E é isso. Fiquei tímida. Aqui o Edu, ele perguntou se aconteceu de ter mais de uma cena que a gente pensou igual, assim. Eu acho que chegou só a proposta do secador, né? Que acabou que essa ficou uma cena extra que as três tinham que fazer, né? Uhum. Acho Isso. que foi só essa. Aqui, a Eliana, deixa o Rafael. Sei que a Cícera é a rainha dos micos. Olha aí, tá vendo? Vai ser. A gente vai fazer então uma edição erros de gravação da Cícera. É isso, Não, Eliane. pronto. Brincadeira. Aqui, ó. A Eliana também, ó. A Eliana tá bombando aqui nas perguntas. Qual ator ou atriz. Perdão. Qual ator ou atriz cada uma de vocês se espelham? Quero dizer, que se inspiraram. Vixe. Mas Inicialmente, assim, dando uma justificativa mais técnica daquela, a gente usou o vídeo, assim, eu não vou usar uma inspiração que a gente teve, que foi o vídeo, né, do Robert Wilson, né, que a gente usou inicialmente, foi uma inspiração para sair o vídeo 40, e quando a Rosa trouxe a proposta aí pra gente, então partiu daí, né,
a inspiração. Mas no meu caso, não tive nenhuma inspiração com relação a nenhum ator e nem atriz. Eu acho que eu busquei mais nas propostas que o Rafael trouxe para a gente procurar imagens, né? Tentar buscar o que trouxe esse sentimento de cada um, né? Durante a pandemia, durante essa solidão aqui, né? Solo. E aí, acho que foi bem isso. Foi essas gotinhas de informações que a gente foi buscando aí para poder trazer essas cenas. É o que fazia sentido pra gente, assim, que o Rafael trazia. Ele trouxe algumas imagens também, além Sim, do vídeo 50, né, do Bob. Então, a gente via essas imagens, via provocações, palavras, e falava, isso aqui faz sentido pra mim, encaixa, né, no que eu tô passando, no meu cotidiano. E aí a gente tentava materializar de alguma forma. Eu também não tive, assim, um ator, uma atriz que eu me inspirei. O que talvez, mas aí eu não sei quem é, que nessas imagens tinha algumas pessoas, né? E aí a gente falava, isso aqui acho que fica interessante, porque o meu corpo se parece com esse corpo. Como que eu me encaixo nessa imagem? Então teve essa referência, assim, mas a gente não sabe quem são as pessoas dessas imagens que a gente sim. viu. Eu também tô nessa, não me inspirei, assim, diretamente em algum ator ou atriz também para cenas. Foi mais em imagens mesmo, às vezes assistindo um filme, eu pensava: "Nossa, uma cena parecida", algo do tipo, isso me despertou algo, e aí eu fiz uma cena em cima, foi bem nesse sentido, assim. Mais Aqui perguntas? tem o do Bruno aqui, ele falou que consegui me identificar com várias cenas durante a experiência de viver em quarentena. Para vocês, como é visualizar vocês mesmos nas situações do novo normal sobre a perspectiva em terceira pessoa? Nossa. Bom Que dia, Bruno. pergunta, Bruna. Deixa eu pensar aqui, cara. Não tinha pensado sobre isso, agora eu estou pensando, então vamos. Eu também não tinha nem eu não Também sei. não. Eu 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 não consigo muito me assistir fazendo as coisas, sabe. Eu tenho um pouco de, não sei, vergonha. Não sei o que é, eu sei que eu me assisto meio: "Nossa", mas dessa vez não senti isso real, assim, eu assisti gostando muito, mas eu não sei, pensando nessa perspectiva de novo normal, sabe, porque eu não acredito muito nisso também. Eu acho que eu acho que não tem muito esse novo normal, assim, na minha vida pelo menos, porque já é uma outra coisa, nunca vai ser normal, eu acho. Mas vendo essas cenas, nossa, não sei, é muito difícil falar assim, sobre uma É. perspectiva em terceira pessoa mesmo. Bruno, um Nossa, dia, quando eu te encontrar na rua, eu vou te responder essa pergunta, né? Quando eu souber responder ela, eu juro, prometo. Mas acho que é bem isso que a Lorena falou, assim, eu acho que me vendo, assistindo, acho que chega a não ser diferente por conta de eu me sentir à vontade, né? Eu fiz algo que realmente eu passei por isso, né, na quarentena. Eu faço isso todos os dias, né, na minha casa, então acho que assistir sim. essa versão que eu me sinto confortável de ter feito, de estar fazendo diariamente, então acho que Me é isso. passa a sensação de da gente também entender e digerir melhor essas solidões, assim. Uhum. Porque hoje a gente fala mais disso, né? Tá todo mundo passando por isso, então tá muito latente. Então, eu acho que também criar esse material é, foi uma forma também de acolher, assim, o que que eu posso criar dentro de casa que pode ser divertido, pode ser interessante, pode ser dolorido também. Uhum. Então, pode ser um autoconhecimento muito intenso e profundo e que traz seus benefícios também, né? Enfim, acho que é isso, assim, a gente olhar para a gente mesmo e entender, assim, o que que é estar só e como acolher isso. Para mim, é uma imagem muito forte, assim, é aquela da caixa que eu tô segurando o Juan, porque a maternidade já é um processo muito só, né? Quem
passa sabe só. Então, e é um. Porque depois a gente passa por um portal muito intenso de, de uma nova vida, assim, de não se reconhecer mesmo naquelas situações. E eu acho que a pandemia nos trouxe um pouco essa sensação, assim, de a gente talvez também não se reconhecer em situações com a gente, assim, com essa relação com a gente mesmo o tempo todo, né? Uhum. E sem escape, sem fuga, né? Porque não pode sair. E aí, como você não escapar de você encarar você mesmo, né? Nossa, isso, E a isso. maternidade é um pouco isso, assim, como você encarar você mesma, Uhum. cuidando também de um outro ser que depende totalmente de você o tempo todo. E aí esquecer de você um pouco também. Enfim, é muita coisa, não acho que não dá nem para Coisa. falar aqui, mas acho que é isso, encarar como que foi encarar a solidão de frente e conversar, dançar com ela, brincar com ela, né? A Cícera falou que brincou com os brinquedos dela, que ela tem em casa e ela não tem essa. Não é habitual, né? Brincar. E aí, enfim, como que é se relacionar, né? Com a sua casa, de Até dentro e de fora. mesmo Uhum. aproveitando que você comentou sobre isso, Rosa, até quando a gente se reuniu, né, as três para conversar sobre as imagens que a gente tinha visto, né, algumas coisas que o Rafael falou para a gente também, poder procurar em casa, né? Uma das cenas que eu vi, assim, que foi a cena do café da manhã, que eu tô servindo o bolo para as minhas cadeiras, né, os meus bonequinhos ali. Eu falei, que delícia! Assim, por mais que eu esteja sozinha, ao mesmo tempo, eu não tô sozinha, sabe? Eu tô aqui com os meus móveis, eu posso brincar com eles, eu posso me distrair de alguma forma e deixar mais confortável, sabe? Deixar esse sentimento aqui solo, sozinha, mais confortável e mais interessante, assim, não é interessante, mas continuar, né? Todos os dias aqui nesse home office, nessa quarentena que não acaba, né? Então, Nessa loucura que já essa faz um loucura ano. toda. Doideira. É. Temos mais perguntas? A Cissa. Oi, Cissa! Ela disse que amou, principalmente porque ela se viu em muitas das cenas. Parabéns, muito obrigada, Cissa, por ter assistido. A Cissa, ela faz musical comigo, gente. Oi, Cissa. Oi. O Eduardo pediu Aqui, pra ó. mandar beijo. Beijo, Edu, te amo. Ó, a Eliana Beijo, tá mandando Du. várias perguntas, cara. Eliana, continua aí mandando pergunta pra gente, ó. Ela perguntou se tem previsão de nova produção. Gente, não tem. Cadê Rafael? Rafael tem que dar uma direção aí pra nós. Deixa a Inclusive, gente antes de saber. começar, a gente estava falando sobre que a gente queria fazer um 2.0 aí, umas coisas, mas eu não Ó, sei. vamos Não fazer, temos vamos fazer. previsão de nada, Me nem convida de novo, Rosa, que eu quero 2.0. eu tô online. A gente tá bem animada, a gente gostou muito do resultado, gostou do Sim, processo. foi muito Então, bom. quem sabe? O É futuro isso. tá aí. Bom, a gente tem mais um tempinho aí para mais perguntas. Se alguém quiser mandar mais coisa. Mandem, gente, vamos Qualquer um, eu vou ler aqui conversar. nos comentários. A Cecília também falou aqui que só queria dizer que eu amei principalmente porque eu me vi em muitas das cenas nessa quarentena. Parabéns, obrigada, viu? Que bom que você está aqui assistindo a gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Cadê a Eliana? A Eliana sumiu. Cadê a Eliana? A Eliana tá mandando bastante pergunta. É muito bom trocar com vocês, galera, porque é bom que a gente põe as coisas para fora também, né? A gente sabe o que tá todo mundo pensando sobre, o que cada um sentiu. É bom a gente receber também perguntas, comentários. Sim. O Eu que tive que um vocês delay. acharam? Eu tive um delay aqui, o Edu pediu O Eduardo beijo, quer? Edu. É o que você falou, e aí eu fiquei aqui Ele procurando a quer. pergunta e deu Ele um quer mais delay, tá? produção. Beijo, Edu. É isso, é isso. Bom, assim, até aproveitando, né, que vocês não estão fazendo perguntas, porque é mais fácil, né, gente? Mas foi interessante também um dos processos aqui, aproveitando, é que para construir cada cena, a gente teve, né, todo esse envolvimento aí do Rafael, que foi com a direção, dando algumas dicas para a gente.
E algumas das cenas a gente não estava na programação, e a gente conseguiu fazer aqui, né, no decorrer. Tinha uma proposta por trás, algumas, e quando chegou aqui modificou ali alguma outra coisa, e com a direção dele, o Jefferson também estava junto também, mantendo toda a segurança, né, que os meninos de máscara, álcool em gel o tempo todo, mantendo o distanciamento, mas deu tudo certo, a gente conseguiu gravar as cenas, e foi bem interessante, assim, o resultado, como que a gente conseguiu produzir esse vídeo que vocês acabaram de ver numa pandemia, numa quarentena, e o resultado ficou lindo. Eu tô apaixonada. Rafael, cadê esse 2.0? Acho que uma das coisas também que eu acho que foi importante assim, para esse processo é que o Rafa ele tem conhecimento de audiovisual, assim. Sim. Então, a gente passou, não só nós, mas como quarentena todo, por uma oficina onde a gente entendeu plano, movimento de câmera, que mais? Me ajudem aí, meninas. A cabeça já não tá muito bem, não ando dormindo direito. Mas, enfim. A gente adentrou também nesse universo audiovisual, e isso acho que foi um ganho, assim, para o trabalho. Sim, Porque foram a gente 2 também dias pensava sobre isso na hora de mandar as propostas para o Rafa. Mesmo que a gente só tinha o celular, né, nas primeiras propostas, porque a gente se dividiu assim. A gente se reunia online, o Rafa provocava com perguntas, imagens, e aí na primeira leva de cenas a gente se gravou sozinha, né, com o celular. Então, só para levar a ideia para ele. E aí, no processo final, ele já ia gravar com câmera, equipamento de som, de tudo. Com a cena definida, né? Com a cena definida. E aí, nesse processo inicial de gravar com o celular, foi importante passar por um conhecimento de vídeo, mesmo que básico, assim, né? Para a gente pensar em como que a gente queria as cenas, né? Então, eu quero filmar só meu olho, eu quero filmar meu rosto inteiro, eu quero pegar um plano geral, né? Um close, super close, enfim, tem os nomes técnicos que eu não sei todos. E aí, então, acho que foi um ganho também para o processo, assim. Então, a gente teve um estudo, não foi também só gravar uma imagem por gravar, né? A imagem. E isso também responde um pouquinho a pergunta que o Edu mandou de quanto tempo de pesquisa até a gente gravar as cenas. A gente teve basicamente uma semana, mais ou menos, de pesquisar, né, imagens, referências, tudo mais, montar propostas e gravar sozinhas. Então foi um intervalo tipo de uma semana de criação. Aí a gente fez uma reunião com o Rafa, nós três, e aí a gente decidiu o que ficava, o que não ficava, não sei o que, não sei o que. Mas outra semana, né, deu 2, né? Foi. De regravar essas coisas, de criar coisas novas e tal. E aí depois a gente começou a marcar para gravar oficial. Agendar a E gravação. aí foram 2 dias de gravação, mais ou menos, para cada uma. E a gente já foi gravando tudo, gravando tudo. Os meus dias a gente gravou a manhã toda, foi tipo assim, das 7 da manhã às 11h30, porque tem um intervalo ali pra gente ir trabalhar à tarde, né? Então foram 2 dias de gravação, mas foi assim, esse tempo mais corridinho, sabe? Uma semana para criar, gravar e ver. Outra semana foi assim. O meu também foi o mesmo processo. A gente fez de manhã, né, das 7 horas da manhã até ali às 11h30, meio-dia. Eu tô rindo porque o seu foi finalizar. interrompido, né? Conseguiu finalizar em 2 dias. E, assim, foi um processo que demandava desse tempo, né, de cada um, assim, principalmente foi corrido, mas a gente conseguiu trazer um resultado muito bom, sabe, por ter sido esse prazo bem curto que a gente teve para montar. Então, foi bem interessante, assim, até deu uma pressão nos pensamentos, no cérebro, para a gente conseguir trazer várias cenas em 7 dias, cara. Sim. Eu tava rindo. Texto aí, ó. Porque o seu foi interrompido, né, Cícera? Porque o meu teve foi o dia. Interrompido. Isso. O dia da gravação da Cícera oficial, eu comecei a sentir já as contrações e no outro dia eu já estava em trabalho de parto, então o Rafa
acho que gravou uma cena, né, na casa A dela gente e já conseguiu voltou pra casa. gravar, acho que 3 cenas e meia, alguma coisa assim. O Rafael precisou recolher o equipamento, porque o Juan tava vindo. Aí eu falei, não, aí a gente marca para outro dia, então fechou, vamos fazer. Aí depois deu certo, remarcar de novo, que é por isso que o meu foi 2 dias. E a gente conseguiu remarcar, mas foi assim, Foi e o loucura, seu foi depois. Aí pandemia por isso que par. o seu depois teve que gravar, né? Depois do nascimento do Luan, Sim. né? Porque a programação era depois da minha, era a sua, né? E não deu tempo. Parou na minha e foi. E aí, Juan quis como nascer antes. João quis nascer antes. Isso também É, responde a outra pergunta do Edu, tá? Só porque ele perguntou também se foi um dia só gravando ou foi dividido. Foi dividido, Edu. foi Dividido dividido. por No todos meu esses caso, acontecimentos. no meu caso, por exemplo, durou 3 dias, assim. Foi um final de semana, e aí não terminou, passou uma semana no outro, só que eu fui terminar, porque, né, recém-parida, mais um filho de 4 anos, de 5 anos, né? O Gabriel já tá com 5, eu já tô perdida. 5 anos em casa, então, assim, é loucura, loucura. Então foi bem pausado, assim, o meu processo de gravar. Mas deu certo. Ó, tem uma pergunta do Bruno aqui sobre produção. Bruno e a poesia. Vai, Bruno. Gostaria de saber qual parte foi mais trabalhosa para cada uma sobre a pré-produção de cada cena, pensando em. Eu não sei falar essa palavra, Bruno. Em MDC. Mise en scène, é isso aí. E sobre a execução, a atuação em si de cada cena durante a captação. Vocês entenderam, né, gente? Então, Fala a nossa língua, Bruno. Bem, o Bruno é do audiovisual também. Ele tá aí ele fica aqui, ó, só aqui. pegando. Tá. Olha, a parte mais trabalhosa, pra mim, na pré-produção, na verdade, na pré-produção eu não tive muito trabalho, não. Porque a gente organizou certinho também, deixou tudo separado, tudo que eu ia usar, a gente fez checklist, Sim, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas em termos de pré-produção das cenas, já gravando mesmo, uma que mais deu trabalho pra mim, foram duas, na verdade. Foi a do ventilador, porque tinha muita coisa acontecendo aqui em casa no momento. Tipo assim, o Rafa precisava fazer uns negócios, o Jeff também, e deu problema na captação do áudio. E aí eu fiquei lá parada na poltrona, tipo assim, por meia hora, porque eu não podia me mexer do jeito que a gente. Isso para arrumar também foi um tempão, mas depois que arrumou, eu fiquei lá paradinha, com os sapatos todos certinhos, o ventilador já estava ligado, e eu já estava só assim. E foi indo 10, 20, 30 minutos até a gente conseguir gravar de verdade. Eu acho que essa foi a mais demoradinha, assim. Como eu fui a primeira na captação, até a gente entender, os meninos entenderem a luz, o foco, né, da câmera, porque era uma aqui com o Jefferson, a outra com o Rafa, a iluminação e tudo mais, então demorou um pouco mais, né? Então, por isso que no primeiro dia a gente ia até o horário que o Rafa conseguiu ficar aqui, né? Que os meninos conseguiram captar, que o Juan tava vindo. A gente conseguiu 3 cenas e meia, mas para entender primeiro como que era a posição da câmera, as cenas, e eu já tinha deixado tudo pronto, né? Tudo organizado, cada cena, como que ia começar, para não ter essa dificuldade na pré-produção, né? Na hora que eles fossem chegar. Então, para deixar já tudo organizado, até mesmo para não ter manter, né, um pouquinho também do distanciamento, eles só chegarem, montarem o equipamento e gravar. Então foi bem organizado e bem simples, assim, não teve tanta dificuldade. A gente estava, por mais que a gente não é a primeira captação audiovisual que eu faço, assim, né? A gente já estava até bem, já estava até organizando bem as coisas. A gente tem o Airtable, né, gente? O Airtable. O Que é uma Rafael trouxe planilha essa. perfeita, perfeita, que ajudou muito a gente organizar as cenas, o que que precisava. Então, essa parte de pré-produção também, que antecipa até, enfim, o que que a gente precisa colocar em cena, a gente tinha tudo escrito, né? Tudo organizado. É. Bom, a gente já está quase batendo o nosso tempo limite. Acho que dá tempo para a gente responder só a última pergunta da Eliana.
Tá, E aí a gente pode encerrar. perfeito. Caso Vamos. alguém queira falar mais alguma coisa, não sei. Ai, eu quero falar uma coisa que o Jefferson comentou, que as gravações da Rosa foram interrompidas pelo roubo. Sim, e até para atualizar vocês. Acho que todo mundo que está aqui na live conhece o Espaço Nulo, né? Que é um ponto de cultura que a gente tem aqui na cidade, um dos. E infelizmente ele foi roubado, arrombaram uma janela e a gente está em processo de reforma do espaço. E todas as coisas estavam lá, coisas de nossas de cenário, né? Do quarentena, e elétrica e coisas da reforma. E aí levaram fios elétricos, levaram tomadas, levaram tudo que eles puderam, assim, que eles conseguiram. E assim, foi triste, foi um desfalque muito grande para a gente, principalmente que agora a gente está nesse processo de reforma, que a gente está contando as moedinhas ali para conseguir comprar as coisas e levantar o número de novo. Então, foi muito triste, assim, foi uma notícia que a gente não esperava. E a gente está com uma campanha, aliás, para arrecadar materiais. Então, quem puder, tiver em casa, resto de fio, tomada, pode ser já usada mesmo, sabe? A gente está aceitando qualquer tipo de doação nesse sentido. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente organiza de pegar, enfim, porque vai ajudar bastante no, para a gente levantar o espaço. E aí, vamos responder agora a pergunta da Eliana. Bora. A Eliana disse: Nós sempre vimos uma pandemia através de livros de história e como está sendo, como está sendo para cada uma de vocês ensinar uma realidade vivida e que antes era só estudada em escola. Uh, Loucura, né? Porque além de estar ensinando, a gente está vivendo junto, né? é, Vivendo junto, exatamente. Tem foda. A gente virou personagens de história de vida real agora, cara. A gente saiu do livro e tá aqui, né? Colocando Os reais, olha aí. nossos fatos é. reais. Verdade. Eu acho que resume tudo que a gente já falou também, de como foi até o processo de gravar, né? Toda essa Verdade. distância, enfim, como que acho que isso reverbera no resultado também. Eu também acho. Bom, acho que é isso, gente. É Já isso. podemos encerrar. Eu fiquei muito feliz pelo convite e de ter participado desse projeto, que foi incrível, do começo ao fim. Eu não vi a hora de chegar, 8 horas, e assistir a live para poder saber como tinha ficado o resultado final. Foi muito bom, muito bom. Já quero 2.0. Ah, eu que tô feliz, gente. Tô muito feliz com o resultado Obrigada, desse Rosa. projeto. Muito bom trabalhar com vocês. Aliás, as meninas, elas fazem parte da equipe já do Nulo, então a gente trabalha junto, assim, intensivão todo dia. E tô feliz pelo resultado. Tô feliz de poder estrear, mesmo na pandemia, né? Um trabalho Sim. potente. E obrigada a todos, gente. E fiquem ligados nas nossas páginas do Quarentena, do Espaço Nulo, e porque sempre tem novidades, vai ter mais trabalho por aí. Então fiquem Amém. ligados mesmo. Muito obrigada, Rosa, pelo convite, a produção zona que a gente tem, né? Todo mundo que Jefferson, assistiu, que fez Rafael. perguntas. Jefferson, nossa, o Jefferson Nossa, salvou. Jefferson fez essa edição É o nosso maravilhosa, cara. editor, amor, querido. Jefferson, me dá umas aulas aí, ó. Edição, cara. Perfeito, perfeito. Então é Gente, isso, gente. Boa obrigado. noite para todo Que mundo. bom ter vocês aqui. O Jefferson tá lembrando a gente aqui, que a gente não pode esquecer, que esse projeto tem o apoio da FEAC e da Lei Aldir Blanc de Franca. E é isso, a gente está conseguindo trazer esse projeto riquíssimo aqui, porque está sendo por esse financiamento aí da lei. Muito necessária para nós artistas. A gente Sim, precisa sim, muito sobreviver obrigada. também nessa pandemia, né? É isso.
Gente, Beijo, muito boa noite a obrigado. todos. Beijo, boa noite. Obrigada. Obrigado pela presença de todo mundo, viu? Boa Tchau, noite. tchau.